Então nós vamos abrir a nossa Bíblia nesta manhã em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Hoje nós vamos meditar apenas no verso 1, na Santa Palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Diz assim a Escritura: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vamos ler de novo? Diz assim a palavra: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém. Vamos orar. Senhor amado, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para meditarmos, Senhor, na Sua palavra, para ouvirmos a Sua voz, na leitura, na explicação, na meditação da Sua palavra santa. Abençoa nós que estamos aqui hoje e também, Senhor, as pessoas que ouvirão depois essa gravação dessa mensagem. Pedimos que o Senhor fale conosco, que a Sua palavra seja compreendida, esse versículo, Senhor, mas também o nosso coração venha receber a Sua palavra com fé, com amor, com reverência, para a Sua glória e o nosso bem. Senhor, perdoa nossas faltas pelo sangue de Cristo e nos fortaleça na graça, no Espírito Santo, em nome santo de Jesus nesta manhã. Que assim seja, Senhor. Amém. E amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos, com a graça do Senhor, começar hoje o estudo do capítulo 3 da 1 Timóteo, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estamos nessa nossa jornada, nosso propósito é lermos e estudarmos todas as pastorais, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. E hoje nós estamos ainda, na verdade, na primeira carta e, graças a Deus, fizemos no primeiro, segundo capítulo, hoje estamos aqui iniciando o capítulo 3. E esse capítulo 3, meus irmãos, ele é um capítulo tão precioso, tão maravilhoso, porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar, irmãos, de dois ofícios especialmente, que são determinação do Senhor que haja na igreja de Deus, né? É o ofício pastoral e, em segundo lugar, o ofício de diáconos, o ofício, meus irmãos, do pastor, daquele que proclama a palavra de Deus e daquele que serve a igreja, que é o diácono, né? Ambos servem a igreja no seu papel, naquilo que o Senhor Deus os chama. E esse capítulo 3, nós vamos observar, se Deus assim permitir, eu vou lendo com vocês, quero fazer isso com detalhe, né? Meditando no que Paulo fala nos versículos. Paulo, ele dá aqui o caráter dessas pessoas que são próprias para esse ofício. Que é claro que não são homens perfeitos, mas acima de tudo, irmãos, eles são homens tementes a Deus, eles são homens que servem ao Senhor e que, portanto, servindo ao Senhor, serve a igreja do Senhor. E Paulo vai, então, mostrar aqui exatamente o caráter deles, como eles são. E nós vamos começar a estudar isso hoje, a partir de hoje, com a graça de Deus. Hoje, na verdade, eu quero fazer com vocês a leitura desse capítulo, do versículo 1 do capítulo 3, porque aqui Paulo está como que introduzindo o seu assunto. Ele falando da excelência do ministério, daquilo que é realmente o papel de um pastor, de um pregador da palavra de Deus, de um líder da igreja. Então, ele está falando aqui da excelência desse ministério. E na medida que nós vamos observando tanto o trabalho do pastor, como o caráter que deve ter esse pastor pela graça de Deus, como uma manifestação da obra de Deus na sua vida, nós vamos observando que realmente é excelente. Mas eu quero lembrar vocês também que este capítulo, ele está inserido, irmãos, vamos dizer assim, num aspecto maior, que é o aspecto do culto. Eu tenho falado para vocês nas últimas exposições que tanto o capítulo 2 e também o capítulo 3, como nós vamos observar, ele se relaciona especialmente com o culto.
uma adoração pública, não somente com esta parte, né? Mas essa parte é essencial na vida da igreja, o culto público, a reunião dos santos, a comunhão cristã. Então nós vamos observar, meus irmãos, que esse capítulo 3 está inserido. Nós temos visto que o apóstolo Paulo, ele fala disso no capítulo 2, irmãos, sobre a oração, especialmente, você lembra? Nós vimos como ele falou da oração, que a oração deve ser feita em todo lugar, que deve ser feita com mãos santas. Versículo 8 diz do capítulo anterior ainda: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então ele mostra aqui como deve ser o culto e a atitude própria do culto, a santidade, o amor a Deus. Ele fala do papel dos homens como líderes da igreja, né? E das mulheres também tendo um papel especial, importantíssimo na igreja, como auxiliadora, desde Gênesis, né? Auxiliadora idônea. Nós observamos, irmãos, porém, que tudo isso aqui do culto, uma coisa que eu tenho procurado mostrar para vocês também nas exposições, é que Paulo mostra que esse culto ele só é realidade no Evangelho de Jesus. Ou seja, nós não podemos, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, cultuar a Deus verdadeiramente. Podemos sim fazer isso externamente, mas não verdadeiramente, né? Não do coração, sem o Evangelho de Cristo, sem a percepção, o entendimento do que significa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há adoração sem amor a Deus. Não há amor a Deus sem entendimento do amor de Deus por nós em Cristo, da graça de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo diz que tinha uma coisa lá, como que ele diz assim, que estava destruindo esta obra, impedindo essa obra, tanto da proclamação do Evangelho, como também do culto. Quando ele fala aqui que os homens devem orar sem ira nem contenda, ele estava falando do risco que aquela igreja estava correndo exatamente pela ira e a contenda. Onde tem ira e tem contenda, a igreja não floresce. Ela se divide, ela morre, ela é destruída. E ali, irmãos, tinha esse risco naquele momento. Por quê, irmãos? Por causa, vocês lembram também que nós tratamos várias vezes das genealogias, das fábulas. As genealogias e as fábulas, que eram as interpretações de mestres orgulhosos e falsos do Antigo Testamento e invenções deles que eles faziam, histórias que eles faziam, ou seja, coisa humana, e que eles se sentiam mais elevados que outras pessoas que não eram do seu grupo, e eles também se sentiam mais importantes que as pessoas fora da igreja, especialmente os gentios, porque eles eram provavelmente ali entre os judeus. Então, meus irmãos, essas coisas, essas pregações falsas, cheias de orgulho, estavam provocando também orgulho nos ouvintes, divisões, iras, raivas, diferente do Evangelho, porque o Evangelho da graça de Deus, quando eu entendo que a salvação é pela graça, eu vou então pregar a palavra de Deus com amor a todas as pessoas, mesmo as pessoas que realmente pensam diferente de mim, porque elas não são crentes, né? Então, por isso que Paulo diz, olha, ele é Deus de todos os homens, eu sou apóstolo dos gentios, e é nesse contexto do Evangelho, da graça e do amor a Deus e aos homens que tem o culto. Por isso que os homens devem levantar mãos santas, sem ira nem contenda, exatamente por causa, como efeito do Evangelho de Jesus. E sem o Evangelho de Jesus tem só ira, tem contenda, tem divisão, tem morte, tem destruição, tem tudo que, enfim, destrói a igreja de Deus. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo vai explicando o papel dos homens, o papel das mulheres. Ele vai dizendo, olha, as mulheres, os homens têm esse papel aqui dado por Deus, de liderança, né? E eles devem orar, eles devem ser homens do Evangelho. As mulheres, ele diz, não devem ensinar, versículo 11, a mulher aprende em silêncio, capítulo 2 ainda, não que as mulheres não vão ensinar em certos contextos, em certas situações, sim, elas ensinam, meus irmãos, mas, no entanto, aqui elas não vão ensinar como líderes da igreja, porque essa liderança pertence exatamente aos
homens, irmãos. Então, diante dessas verdades que o apóstolo Paulo ele vai aqui explicando para nós, essas verdades da palavra de Deus que ele vai mostrando para nós, irmãos, é que ele vai agora tratar do ministério. Ele vai falar do ministério pastoral, especialmente. Então, veja, perceba o contexto aí, né? Então, nós temos o culto, que vem do Evangelho, nós temos a organização do culto, que vem do Evangelho, em que o homem tem a parte dele, a mulher tem a parte dela, mas aqui no capítulo 3, então, ligado a isso, ele vai agora falar do papel não de todos os homens, mas de um certo grupo específico de homens que são os chamados ao ministério pastoral. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu posso explicar assim para vocês, né? Ele está colocando assim, o Evangelho, então, nos leva a amar a Deus e nos leva a cultuar a Deus. E nos leva, então, a nós nos congregarmos, nos reunirmos para adorar a Deus. E esse é o culto verdadeiro, de amor a Deus e amor uns aos outros e amor a todas as pessoas. Só assim que existe culto. Agora, no culto, o culto não pode ser feito de qualquer maneira. O culto tem que ter organização. Existe papel do homem, existe papel da mulher. Nós já vimos aqui. O homem tem que orar e ele tem que, não somente ele, mas ele lidera a oração ali no culto. E as mulheres, elas vêm para o culto para adorar a Deus e não para demonstração de riqueza, de ostentação e assim por diante. Tudo isso ele vem explicando. E ela tem um papel fundamental, importantíssimo na igreja, dada por Deus, dentro do seu chamado e assim por diante. E ela, então, vai participar do culto assim. Então, o homem tem a participação, a mulher tem a participação. Só que agora Paulo vai falar da liderança propriamente dita. Liderança do culto e liderança da igreja. Por isso que ele vai falar, irmãos, dos dois ofícios. Quais são os dois ofícios, como eu falei para vocês há pouquinho, aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo? Ele vai falar do ofício dos pastores, dos bispos ou pastores, ou aqueles que são, então, chamados para o ministério. E nós podemos observar aqui, eu convido vocês para lerem comigo o versículo 8, que ele diz também assim, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então ele vai falar desses dois ofícios, que são exatamente, irmãos, a questão da liderança da igreja. E ele vai mostrar que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, mas ele vai mostrar também que, eu vou colocar de uma maneira geral e depois eu vou especificar mais. Ainda que cada um tenha um papel diferente em relação ao seu sexo, sendo homem, sendo mulher, mas nem toda mulher tem o mesmo papel e nem todo homem tem o mesmo papel. Paulo vai mostrar aqui, irmãos, vou dar aqui algumas demonstrações para vocês, que nem todos vão ser pastores, nem todos os homens vão ser pastores. Mas ele vai falar aqui, por exemplo, irmãos, das mulheres dos diáconos. Olhem comigo, eu vou ler de novo a partir do versículo 8, e eu peço para vocês lerem comigo. Observe que ele vai falando aí, diz assim, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, os diáconos sejam marido de uma só mulher. Aí você percebe aqui que nem toda, claro que isso aqui se aplica a todas as mulheres de forma geral, mas aqui nós percebemos que Paulo está falando mais especialmente da mulher dos diáconos, significando, irmãos, que a família do diácono, ela tem um papel na igreja, geral na igreja. Ou seja, se você é um diácono, a sua esposa deve ser assim, olha, né? Ela deve ser, então, como ele fala aqui no versículo 11, honesta, não maldizente, sóbria, fiel em tudo. Quando nós olhamos o versículo 2, quando ele fala dos pastores, ele fala de novo na mulher. Ele diz assim, é necessário, pois,
que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, e assim por diante. Lá no versículo 4 ele diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então ele diz assim, olha, não é só o pastor, mas é a família do pastor que está envolvida no ministério. Não é só o diácono, mas é a família do diácono que está envolvido no ministério. Então, eu quero sugerir aqui que Paulo, ele mostra para nós o seguinte, ele mostra que existe o papel do homem e existe o papel da mulher na igreja e no culto público, mas também existem papéis específicos no que diz respeito à individualidade de cada um. Então, nós, irmãos, nem todos os homens são chamados para o mesmo serviço na igreja de Deus. Tanto que aqui existem alguns que vão ser chamados para o ministério pastoral, alguns vão ser chamados para outro ministério diaconal. Então, é uma diferença, né? Mas nem todos os homens da igreja vão ser pastores. Nem todos os homens da igreja também vão ser diáconos. Então, aqui nós percebemos o quê? Nós percebemos que o que Paulo está ensinando vamos dizer assim, é um chamado particular que Deus tem, ainda que, de forma geral, as mulheres têm um papel, de forma geral, os homens têm um papel, mas esses papéis, eles vão sendo, vamos dizer assim, particularizados, vão ser dados chamados, vão ser feitos chamados específicos a pessoas específicas, e não vão ser todos da mesma forma, dos mesmos chamados, com os mesmos dons e assim por diante. Seja homem, seja mulher, ou seja, nem todo mundo vai ser pastor entre os homens, nem todos vão ser diáconos entre os homens, nem todas as mulheres vão ser esposas de pastores ou vão participar, vão ser membros da família pastoral, nem todas as mulheres vão ser esposas de diácono, nem todas as mulheres vão ser da família dos diáconos. Então você percebe aqui que existem as diferenças, Deus tem um chamado específico para cada um. E a Bíblia toda ensina isso, né? A Bíblia toda ensina o quê? A Bíblia toda ensina que nós somos diferentes. Nós que estamos aqui nessa manhã, né? Então nós temos diferenças entre nós, dons, talentos, chamados e assim por diante, que nós não somos iguais. Não somos iguais. Então, eu estou falando tudo isso, irmãos, para mostrar para vocês o seguinte, é muito importante nós notarmos que Deus, e é por isso que eu falei todas essas coisas, Deus ele chama alguns para o ministério pastoral. Alguns homens. Mas eu queria que vocês pensassem comigo agora. Por que ele chama alguns? Por que ele não chama todos? O apóstolo Paulo vai mostrar aqui, irmãos, a partir desses versículos, desse versículo 1 do capítulo 3, que ele não chama todos, irmãos, porque, primeira coisa, é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. E, ao mesmo tempo, é uma tarefa excelente. Então, eu vou só citar, por exemplo, Calvino. Calvino diz assim, no seu comentário a esse trecho aqui, ele diz assim, toda a tarefa excelente, honrada, importante, traz consigo um grau de dificuldade grande que corresponde à sua excelência. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Não que as outras profissões não sejam importantes, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, a profissão da medicina, quem é médico? É tão importante, irmãos, todos nós aqui já fomos no médico. E nós precisamos dos médicos. Mas a gente pode imaginar como é difícil ser médico. Como é uma responsabilidade tão grande. Então você percebe que é uma função excelente, honrada, importante, mas ela é também
extremamente difícil, de maneira que nem todas as pessoas têm um chamado para aquele tipo de profissão muito complexa, muito difícil, de grande responsabilidade, né? Então, aqui o apóstolo Paulo está colocando, podemos crer, e eu concordo com o que o Calvino disse, ele está colocando aqui, irmãos, que ela tem a sua excelência porque ela é difícil. Nós fomos ler aqui, eu queria que vocês lessem comigo a partir do versículo 2. Ele diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seu filho em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam afronta e laço do diabo. Você percebe então, irmãos, que ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser quando chegar lá eu vou explicar para vocês isso, se Deus quiser, mas ele tem que ser, irmãos, um exemplo para a igreja. Então ele tem que ser aquele que mostra na sua vida um caráter cristão para que os outros irmãos, para que a igreja, não que os outros irmãos não vão ter esse caráter, não é isso, mas ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser o modelo desse caráter, de maneira que as pessoas olhem e digam assim: o pastor é de Cristo, ele é o representante de Cristo, ele está pregando a palavra de Cristo, e ele vive conforme Cristo. E a função dele, irmãos, tem que ser exemplo na família, tem que ser exemplo, tem que ser uma pessoa moderada, modesta, tem que ser alguém que tem um testemunho lá de fora. Irmãos, isso é uma função que tem que ser específica, porque nós não temos muitos modelos. Nós não temos muitos, vamos dizer assim, nem todo mundo é chamado para ser modelo, para ser alguém que venha estar ali servindo a igreja e liderando a igreja de Deus, como exatamente este modelo. Nós precisamos desse tipo de liderança e nem todos estão prontos, maduros o suficiente na igreja de Deus para esse tipo de liderança. Então, é só para demonstrar para vocês, irmãos, que é muito difícil, e a palavra de Deus vai dizer então aqui, e é isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, provavelmente essa ideia dele, que ela é excelente e ela é difícil. Tá? Então, é preciso especificar, é preciso chamar algumas pessoas exatamente para que elas cumpram, para que elas tenham essa função. Então, nem todo mundo vai ser pastor, também nem todo mundo vai ser da família do pastor ou esposa do pastor, nem todo mundo vai ser diácono, nem todo mundo vai ser a esposa do diácono. Né? É interessante isso? Então, Paulo está colocando aqui que as pessoas têm chamados diferentes, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, primeiro, para nós podermos entender o texto. Agora, irmãos, eu fiz todo esse apanhado geral para nós olharmos, então, para o nosso versículo hoje, porque agora nós vamos poder olhar para o versículo primeiro. Vamos ler aqui o versículo primeiro, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Veja o que Paulo diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então aqui Paulo vai apresentar o caráter do pastor e ele começa com essas palavras, né, que eu quero meditar com vocês hoje nelas. Três coisas o apóstolo Paulo diz aqui, especialmente, né? Ele diz, em primeiro lugar, que ele vai falar uma palavra fiel. E aí ele diz assim, segundo lugar, ele fala daqueles que desejam o episcopado. E em terceiro lugar, ele fala sobre a obra do episcopado em si, que é excelente. De forma que ele diz assim, então, em primeiro lugar, ele diz assim, eu vou falar uma coisa verdadeira agora. Aí ele diz assim, quem deseja o episcopado, aí vai, em terceiro lugar, dizer,
excelente obra deseja. Então, quando Paulo aborda assim o ministério, ele fala, em primeiro lugar, portanto, meus irmãos, de que existe uma certa pausa aqui. Às vezes, Paulo vai usar essa expressão. Esta é uma palavra fiel, quando ele quer assim destacar alguma afirmação que ele fez ou que ele vai fazer. Né? E quando ele vai destacar, é porque isso é muito importante. É muito importante. Né? Por exemplo, irmãos, vamos voltar aqui para o capítulo 1, versículo 15. Vou mostrar para vocês aqui. Capítulo 1, versículo 15. Veja que ele usa a expressão também aqui. Ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, quando ele diz isso, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, ele está destacando uma verdade que, claro, que tudo que ele fala é importante, mas quando ele usa esse tipo de introdução, ele está como que colocando assim, sabe, reticências, assim, destacando, ou colocando em caixa alta, ele está dizendo assim, preste atenção nisso. Isso aqui, aliás, eu falei reticência, não, entre aspas, não é isso que eu quero falar. Ele está dizendo assim, isso aqui vocês precisam observar. Ouçam o que eu vou dizer agora com toda atenção. Então, como ele diz aqui, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha, isso aqui é a essência do Evangelho, então todo mundo tem que ouvir. Agora, quando ele diz, portanto, no versículo 1 do capítulo 3, que ele diz assim, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, ele está dizendo, preste bem atenção. Eu vou falar de uma coisa muito verdadeira, que vocês precisam ouvir, que vocês precisam meditar nela, ouvi-la e compreendê-la muito bem. Alguns intérpretes vão dizer que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, quando ele diz assim, esta é uma palavra verdadeira, que ele está se referindo ao que ele acabou de falar. Que, acompanhe comigo o versículo 15 do capítulo anterior, quando ele diz assim, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade, na fé, no amor e na santificação. Esta é uma palavra fiel. Alguns vão dizer assim, né? Esta é uma palavra fiel, está se referindo ao que ele acabou de dizer. E outros vão dizer não. E, por exemplo, na nossa tradução, não concorda com essa interpretação de que ele está falando do que ele acabou de dizer, mas que ele está destacando o que ele vai ainda dizer. Tanto que tem os 2 pontinhos aqui, né? Esta é uma palavra fiel, 2 pontos. Se alguém deseja, assim por diante. Então, alguns vão dizer, não, esta é uma palavra fiel, se refere ao fato de dizer que a mulher salvar-se-á, falar da salvação da mulher, tendo filhos e assim por diante, né? Como eu expliquei para vocês na exposição anterior, e outros vão dizer, não, esta é uma palavra fiel, se refere ao que deseja o episcopado. Bom, meus irmãos, nós devemos entender exatamente a importância do destaque aqui, ou melhor dizendo, que o destaque está mostrando a importância de alguma coisa, e se nós formos observar, ainda que a salvação da mulher e o ato dela ter filhos, e assim por diante, a função dela, o papel dela, seja excelente e muito importante, no entanto, é mais provável que o apóstolo Paulo esteja se referindo ao ministério pastoral. Por quê, irmãos? Porque é do ministério pastoral em grande medida que depende a pregação do Evangelho. Né? Então Deus tem usado os seus ministros, desde o Antigo Testamento, Deus tem usado profetas, sacerdotes, reis, e no Novo Testamento, apóstolos, profetas, evangelistas, e mestres e pastores. Esses ofícios, sem eles não existe igreja. Então, no Antigo Testamento, se não tivesse o rei, o sacerdote e o profeta, especialmente profeta, né? Porque antes de existir sacerdócio
e rei, já existia profeta, mas não tinha a edificação da igreja no Antigo Testamento. No Novo Testamento, se não tivesse existido os apóstolos, não teria Novo Testamento, porque os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Se não tivesse existido os evangelistas e os profetas do Novo Testamento, nós não teríamos também a verdade que eles ali edificaram junto com os apóstolos, o fundamento da igreja ali, o início de tudo. E se não tiver o ministério pastoral, se não tiver a liderança na igreja, e não tiver o ministério pastoral, pregação do evangelho, também não existe igreja. Por esse motivo, irmãos, parece-nos mais correto dizer o seguinte, que esta é uma palavra fiel, não se refere ao que ele tinha dito, ainda que seja importante, mas se refere ao que ele vai falar sobre os pastores, sobre os líderes da igreja. Porque, irmãos, essa é uma função, como ele mesmo diz aqui, excelente, honrada, importantíssima e muito difícil. Então, Paulo como que está dizendo assim, preste bem atenção no que eu vou falar sobre os pastores. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Ele vai falar aqui sobre o caráter do pastor. Isso serve tanto para o pastor em si, né? Aquele que já é pastor, aquele que já foi consagrado ao ministério da palavra e lidera a igreja, mesmo que não seja o pastor, digamos assim, titular numa igreja, mas está ali servindo a igreja como líder da igreja, assim por diante, serve para que ele tome essas palavras como modelo e diga assim, eu quero ser assim, eu quero crescer nesse caráter que Paulo dá aqui. Mas também, Paulo está falando isso, irmãos, para dizer assim a Timóteo, Timóteo, preste bem atenção em quem vocês estão escolhendo. Preste bem atenção em quem vocês estão atribuindo o ofício pastoral. Porque, no final das contas, é a igreja que vai reconhecer, não é, meus irmãos? Vamos dizer que tem um jovenzinho que ele se destaque na igreja, aí ele sente o desejo de ser pastor, e ele mostra os dons para o ministério, a consagração, a piedade, e tudo isso, mas, irmãos, é a igreja, no final das contas, que vai dizer assim, nós aceitamos, porque a igreja é que tem que aprovar o pastor. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte aqui, Paulo está dizendo assim, para Timóteo, que é o evangelista, o pastor em Éfeso, ele está dizendo assim, Timóteo, esse é o caráter dos pastores que devem existir aí entre vocês. Vocês devem acolher, aprovar pastores assim. E vocês devem ouvir homens assim. E aí se aplica, irmãos, esse texto se aplica, por exemplo, especialmente a mim, que sou pastor, mas não somente a mim, mas se aplica a todos nós como igreja, a vocês, meus irmãos, como igreja, no sentido seguinte, eu quero lhe fazer uma pergunta. Olha, quando você ouve um pastor, na igreja que você congrega, vou fazer duas perguntas diferentes, tá? Mas que, na verdade, é uma só. Na igreja que você congrega, o pastor é assim? Entendeu? Segundo lugar, os pastores que vocês ouvem na internet, hoje em dia a internet aí tem muitos pastores, né? Pregando, ensinando coisas, assim por diante. Os pastores que vocês ouvem, eles são assim? Então isso aqui, irmão, se trata de um teste. É um teste para nossas almas. Eu falei há pouquinho sobre o médico. Quando você diz assim, eu vou ao médico, estou sentindo aqui alguma coisa, uma dor, uma indisposição, eu vou ao médico. Você não vai em qualquer médico, você procura ou um médico que alguém já foi, ou um médico que trabalha num lugar
uma clínica que você confia, enfim, você vai tomar as suas precauções, porque se trata da sua saúde, né? Se trata da sua vida. Então, meus irmãos, eu não posso me colocar debaixo de um ministério pastoral, ouvir um homem que não governe bem a casa, que é espancador, que é cobiçoso, que é ganancioso, que não é moderado, que é avarento, que é neófito, que é soberbo, que não tem bom testemunho dos de fora. Vocês percebem aqui onde eu quero chegar? Eu quero dizer assim que isso é um teste. Por isso que eu falei, é difícil ser pastor, né? Porque o pastor, ele tem que ser testado. O pastor, ele tem que ser testado pela igreja. E é nossa obrigação, o Senhor Jesus Cristo disse, olha, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos profetas, que vêm parecidos com as ovelhas, vêm vestidinhos de ovelha, né? Mas por dentro são lobos devoradores e vocês vão conhecê-los pelos frutos. E aqui o apóstolo Paulo está dando como que uma demonstração de quais frutos são estes. Ele está dizendo assim, vejam, vocês têm que olhar, vocês têm que escolher. Os irmãos. Tem um jovenzinho lá que tem um desejo de ser pastor, né? Aí vocês têm que observar se ele corresponde a isso, se o caráter dele é próprio e que corresponde a essas qualificações aqui, meus irmãos. E isso cabe a todos nós como cristãos. Às vezes nós observamos irmãos sinceros, sabe? Mas que eles ouvem qualquer pessoa que não se enquadra nestas qualificações aqui. Mas que você olha assim e você percebe imediatamente que não se enquadra. E que a Bíblia diz assim, olha, este não é pastor. Você não deve ouvir este homem. Você não deve dar atenção a esse tipo de profeta. Eu queria que vocês pensassem nisso comigo, tá, meus irmãos? É por isso que é tão importante. É por isso que ele diz assim, vamos lá. Eu estou falando demais aqui, antes de entrar no próprio texto, mas vocês percebem que tem a ver com o texto, né? Por isso que há necessidade de eu tratar dessas coisas um pouco mais extensamente. Mas vejam, ele diz aqui então, em primeiro lugar, esta é uma palavra fiel. Ele está afirmando aqui, esta é uma palavra verdadeira. Esta é uma palavra que vocês devem ouvir, por todos esses motivos que eu já procurei demonstrar para vocês até aqui. É muito importante o ministério pastoral. E aí ele diz assim, que palavra fiel é essa? Se alguém deseja o episcopado, ele está falando aqui de um desejo de um irmão de ser pastor. Ele está falando que existe um desejo de ser consagrado ao ministério no coração de algum irmão da igreja. Então ele está falando assim, olha, se alguém tem este desejo, mostrando, irmãos, na verdade, que para que uma pessoa seja pastor, precisa, apesar de que é tão difícil, precisa haver esse desejo, precisa existir, irmãos, então, esse querer daquele homem, daquele jovem, especialmente, né? Geralmente acontece isso bem na juventude ainda, de ser pastor, de servir a igreja de Deus dessa maneira. Eu quero falar um pouquinho desse desejo. Esse desejo, porém, que o apóstolo Paulo diz aqui, que é excelente, né? Que não é, na verdade, o desejo que é excelente, mas a obra que ele deseja. Mas esse desejo, ele não pode ser um tipo de desejo que eu vou descrever agora para vocês. É um tipo de desejo que vem do que não corresponde às qualidades do pastor. Tá? Vamos pensar assim, meus irmãos. Um homem que não seja marido de uma só mulher. Um homem que não seja vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, que não sabe ensinar, não consegue ensinar, e que não tem o que ensinar, nem conhece a palavra de Deus.
Um homem que não sabe se controlar, bebe muito vinho e é cobiçoso, é ganancioso, é avarento. Um homem que não é moderado, um homem que é briguento, um homem que a casa dele ninguém respeita, nem na sua casa. E um homem que é neófito e soberbo. Um homem que não tem o testemunho de fora, ele pode desejar ser pastor? Bom, poder pode, né? Mas eu quero que vocês pensem, que tipo de desejo vai ser esse? Existem dois desejos aqui. Existe o desejo de alguém que corresponde a essas qualificações e existe o desejo de alguém que não corresponde. O que eu quero dizer para os irmãos é que Paulo não está falando do desejo daquele que não corresponde a isso aqui, porque tem muita gente que deseja ser pastor, mas que não corresponde, que a vida dele já mostra que ele pode ser pastor. Tá? Agora, ele deseja, mas qual é o tipo de desejo dele? Aí você tem que comparar com o desejo daquele que a vida dele realmente mostra essas qualificações e mostra, então, que não somente existe um desejo, mas existe um desejo correto. O desejo verdadeiro do qual Paulo está falando aqui, irmãos, é o desejo de uma pessoa que ela sabe da dificuldade de ser pastor, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui para os irmãos, assim, né? Eu vou usar o médico de novo. Vou usar o médico de novo. Então, vamos dizer, o médico cirurgião. Ah? E eu fico pensando aqui, né? Eu não convivo com muitos médicos, então eu vou só supor. Eu imagino que no curso deles, talvez ele já comece a pensar em ser médico, um jovem, e alguns provavelmente já pensem em se tornar cirurgiões, assim, tudo, talvez. Só que se ele tem esse desejo, irmão, ele, na medida que ele vai estudando, ele vai aprendendo ali a medicina, ele percebe a dificuldade que tem essa função. Então ele faz isso da seguinte maneira, ele faz isso com um grau de consciência da dificuldade e consciência de que ele precisa muito se preparar, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem consciência de que algo é difícil, você sabe que você precisa de preparação, e muita preparação. Então, o verdadeiro pastor é aquele que olha para essas qualificações e diz assim, meu Deus do céu, isso aqui é muito difícil. Senhor, isso é muito difícil. E ele ainda diz assim, eu não estou apto para isso. Quem é que está apto para essa função, meus irmãos? Eu pergunto para vocês. Então, o que tem esse desejo, ele não chega lá, sabe, arrogante, diz assim, eu sou pastor, viu? Eu sou pastor. Não, não é isso. O que tem esse desejo, ele chega diante desse chamado temendo e tremendo. Ele diz assim, eu não posso ser pastor. Eu não posso ser pastor. A última, na verdade, é uma coisa meio que contraditória, sabe? É meio que um desejo querendo fugir disso. Querendo assim, não, Senhor, livra-me. Eu não quero essa função. Eu sou incapaz. Eu não tenho essa... Sabe o que Paulo diz, o bispo seja irrepreensível. Senhor, eu não sou irrepreensível. Eu não sou capaz. Eu não tenho esses talentos. Eu não tenho esse tipo de caráter. Irmãos, porque é isso que nós nos sentimos. Nós nos sentimos pecadores diante de Deus. Então, aquele que é realmente chamado ao ministério, ele não vem com arrogância. Não há uma arrogância nesse chamado, como ele dizendo assim, eu estou pronto, viu? Eu sou esse irrepreensível. Muito ao contrário, ele sabe que em si mesmo ele não está pronto, em si mesmo ele não é irrepreensível, ele é muito falho, ele tem muitos problemas.
Então ele como que reluta. Ele diz assim: ah, Senhor, chama-me para outra coisa. Envia outro, mas não a mim. É como que um desejo consciente da dificuldade, irmãos. Por outro lado, ele confia não em si mesmo, mas ele confia na graça de Deus. Ele confia que em Cristo ele pode exercer o ministério. Somente em Cristo, somente no sangue de Jesus, olhando para a cruz de Cristo, olhando para a ressurreição de Cristo, olhando para o fato de que ele tem o Espírito Santo, de que ele foi salvo absolutamente pela graça, de que Deus está operando a graça na vida dele. Então é isso que faz com que ele aceite o chamado. Ele sabe, ele vê-se a si mesmo, ele se vê como totalmente desqualificado, mas ele sabe que a graça de Deus o sustenta. Então, meus irmãos, eu queria que vocês pensassem nisso. Se vocês observarem um desejo de um homem na igreja, que ele é arrogante, briguento, dá mau testemunho, enfim, avarento, cobiçoso, mas quer ser pastor, e diz assim, eu posso ser pastor, porque tem uma oratória, porque tem algumas capacidades, alguns talentos, mas ele é arrogante e ele tem esse desejo de forma a querer que todo mundo o siga. Esse desejo não é de Deus. Esse desejo não vem do Senhor, porque o desejo verdadeiro, irmãos, essa aspiração, esse desejo, é um desejo de extrema humilhação por causa da consciência da dificuldade. É como eu falei do cirurgião, né? Eu vou ser um cirurgião, amanhã eu já vou fazer uma cirurgia, né? Não, ele sabe que ele tem que treinar muito, se preparar muito, e tem que ter o dom também, né? Capacidade e tudo. Então, existe uma certa humildade nesse desejo desse jovem que quer ser um cirurgião. E se ele vai ser um bom cirurgião, ele é humilde nesse sentido. Então, a mesma coisa é o chamado ministério. Não existe arrogância, não existe esse desejo simplesmente de querer estar no púlpito e de que tem ali a sensação de que todo mundo vai ouvi-lo, porque, na verdade, meus queridos irmãos, o homem que entende o que é ser pastor, a primeira coisa que ele diz assim eu não quero ser pastor. Eu quero fazer outra coisa na minha vida. E ele só vai aceitar esse chamado, primeiro, por causa da graça de Deus. E segundo lugar, irmãos, por causa da excelência dessa obra. E essa graça e essa consciência da excelência vem ainda de um motivo mais importante, porque ele ama o Senhor que o chama. Ele sabe que é Cristo quem o está chamando, então ele aceita, não confiando em si e não esperando em si mesmo e não se sentindo capaz, mas por causa da graça, por causa da excelência do serviço, da importância do serviço, mas tudo isso motivado pelo amor a Jesus, por aquilo que ele sabe que Deus o amou e ele ama o Senhor e ele quer servir ao Senhor. E é claro, tudo isso envolve também o amor à igreja, né? Então eu espero que eu tenha conseguido fazer os irmãos entenderem que tipo de desejo é esse, né? Não é um desejo porque eu quero, simplesmente. É um desejo muito consciente da dificuldade. E é também um chamado irresistível, sabe? É uma questão assim de que se você é chamado, Deus vai lhe conduzir. Deus vai lhe conduzir. Deus vai lhe convencendo. Deus vai mostrando para você. Em último lugar, meus irmãos, já indo para o final da nossa mensagem, Paulo diz assim, esse desejo, veja, eu vou ler todo o versículo de novo, ele diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, em último lugar ele diz, excelente obra deseja. Excelente obra deseja. Veja que ele não diz que o desejo é excelente, mas ele diz
A obra. A obra é excelente. É uma obra. É uma obra, irmãos, muito difícil. É uma obra que é muito pesada, mas é uma obra excelente, honrada. Ela é honrada por quê? Eu quero sugerir alguns motivos aqui de ela ser excelente, segundo o apóstolo Paulo. Primeiro, porque é uma obra de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Olhem comigo o versículo 5 do capítulo 2 ao 7. Vamos ler aí? Ele está falando do chamado dele como apóstolo. Olha só o que ele diz, capítulo 2, versículo 5 ao 7. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, doutor dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, há um só Deus, e é só um mediador, e que deu-se redenção de todos, e essa mensagem tem que ser pregada. Se essa mensagem não chegar para o José, olha só isso, se a mensagem não chegar lá para o José, que existe um Deus e que existe só um mediador para que ele tenha paz com Deus, o José vai perder a alma dele. O José vai para o inferno. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vejam a importância do meu ofício. Eu sou doutor dos gentios na fé e na verdade. Veja a excelência do meu ofício. Primeiro, ela é excelente porque ela fala do próprio Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo é a demonstração maior do amor de Deus à humanidade e a todo o universo, irmãos, de maneira que excelência, que função excelente, que obra excelente é pregar essa verdade. Você concorda comigo? Não existe mensagem mais importante do que a pregação do Evangelho. Os pastores não são anunciadores de ideologias, de filosofias, de partidos políticos, mesmo da ciência natural. Essas coisas podem ter a sua utilidade, irmão, mas a função dos pastores, eles são chamados o seguinte, e eu confesso para os irmãos que eu acho linda essa designação: ministros do Evangelho. Isso é lindo demais, né? Olha só como é chamado, ministro do Evangelho. Irmãos, a boa notícia. A boa notícia é que glorifica o Deus do céu e que salva, que leva a salvação ao pecador. É uma obra excelente. É uma obra excelente, irmãos. E é uma obra excelente também, veja, pelo que Paulo fala aqui, que, por exemplo, aqui eu vou só usar um exemplo, quando ele diz assim, no versículo 5, se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele está dizendo assim, olha, o pastor tem que saber cuidar bem da sua casa, porque quem não sabe cuidar bem da sua casa não pode cuidar da igreja de Deus. Isso, então, significa que o pastor tem que cuidar da igreja de Deus. E você já pensou o que é isso, irmão? Meu querido irmão, se uma pessoa diz assim, tem duas menininhas ali atrás, né? E essas duas crianças lindas, se alguém chega e diz assim, cuide, se a mãezinha dela chega, né? Chegou para a irmã Edna e disse, cuide dela, né? Então, que responsabilidade, né? De cuidar das filhinhas de alguém. E você já pensou que a igreja de Jesus Cristo, ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo e ela é a noiva de Jesus Cristo? Ela é amada de Deus Pai, que o Pai deu para Jesus Cristo, a igreja, como uma expressão de seu amor, para que a igreja revele as belezas de Cristo e do Pai, e que essa igreja, ela é habitada, ela é templo de Deus, ela é
ela tem o Espírito Santo. Você já pensou que a responsabilidade, meus queridos irmãos, por exemplo, desde que vos fala, e de todos os pastores, de cuidar, de zelar por essa igreja, e isso não importa onde esteja, não importa o tamanho da igreja, não importa nada disso, não importa as dificuldades ou a facilidade, não importa nada. É a igreja de Jesus Cristo, de forma que esta igreja, ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem cuidada. Tanto que Paulo diz assim, olha, se você não cuida da sua família, por favor, como quem diz, né? Não se ponha como pastor, porque você não vai poder cuidar da igreja se você não cuida da sua família, né? Então, porque a igreja não pode ser mal cuidada. A igreja é a vinha do Senhor, ela tem que frutificar. E a igreja, irmãos, ela é o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 15. Leia comigo o versículo 15 do capítulo 3 aí. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, que é aquela que está para sustentar a verdade de Deus, para glorificar a Deus na terra, para honrar o Senhor. Meus irmãos, não é uma obra excelente essa? Então, é uma obra que é uma obra que tem que anunciar a glória de Deus, a pregação do Evangelho para a glória do Senhor. É uma obra que cuida da noiva de Cristo. É uma obra que prepara a noiva de Cristo para que ela seja essa glória de Deus na terra, para que o mundo todo veja a glória de Deus na vida da igreja. Aí eu digo para vocês, é excelente obra esta. Vocês concordam comigo? É excelente obra esta. Mas é excelente também, e por quê? Melhor dizendo, porque é excelente, que responsabilidade, não é? Que responsabilidade de alguém se levantar diante da igreja de Deus e dizer assim, eu vim falar do Evangelho em nome de Deus. Que responsabilidade é alguém tomar as ovelhinhas de Jesus tão amadas por Ele e dizer assim, Senhor, eu cuido delas, com a sua graça, eu cuido delas, Senhor. Que responsabilidade é alguém preparar a igreja para que o mundo veja a verdade, para que a igreja seja a coluna e firmeza da verdade. Por isso, irmãos, é excelente. E por isso que é difícil. É claro que um homem assim tem que ter esse caráter. O caráter corresponde ao trabalho dele. E é por isso que tem que ter esse caráter, por causa da excelência. E é por isso que é tão difícil, por causa da excelência. E é por isso que ninguém deveria se deixar levar por um desejo de ser pastor, a não ser que seja realmente chamado. Não pode fazer isso por mero orgulho. Eu quero, meus irmãos, encerrar a nossa meditação aqui nesse primeiro versículo hoje, propondo para vocês alguns pensamentos para vocês refletirem sobre isso, tá bom? Em primeiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim para nós, isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Ser pastor é muito sério, porque envolve tudo isso, envolve essa obra excelente. Então nós temos que levar a sério o ministério pastoral. Tanto os pastores como os membros das igrejas têm que levar a sério. Não pode tratar isso como chama alguém aí para fazer um concertozinho assim, não precisa ter qualificação. Não pode tratar como se fosse pouca coisa. Envolve essa excelência, meus irmãos. Então todos nós temos que ter essa consciência. Segundo lugar, ele diz assim, deseja. Nós devemos pensar nesse desejo, que qualquer irmão que deseje isso, tem que avaliar esse desejo, se é um desejo de orgulho ou se é um desejo realmente de Deus
consciente da responsabilidade e confiando na graça de Deus. Isso é uma reflexão mais específica aos que tiverem desejo. Mas isso também, irmãos, é um chamado a todos nós. Ela é uma excelente obra, envolve tanta responsabilidade. Então, os que já são pastores têm que pensar muito nisso. Mas como aqui só tem eu de pastor, eu quero falar de uma maneira a vocês que estão aqui, para vocês refletirem. Aquilo que eu já disse, meu irmão, aonde você se congrega, teste o seu pastor, teste aonde você se congrega assim, sempre, sempre, sempre. Segundo lugar, irmão, quem é que você está ouvindo na internet? Quem é que você para ouvir? E olha, não se deixe levar por linha teológica somente, tá? Nós temos várias linhas teológicas no evangelicalismo brasileiro, né? Vamos dizer assim. Nós temos neopentecostais, pentecostais, nós temos tradicionais, igrejas históricas, reformados. Aí podemos qualificar como alguns calvinistas, outros são arminianos. Nós temos várias linhas teológicas aí. E às vezes nós pensamos assim, mas se for desta determinada linha teológica, se ele se disser, por exemplo, só para colocar aqui no nosso caso, tá? Reformado, tá tudo bem. Não é assim, irmãos. Veja, nós temos que tomar essas designações bíblicas aqui e aplicar mesmo, ser muito cuidadosos e dizer assim, não importa muito, aliás, importa muito, sim, deixa eu corrigir aqui, né? A confissão de fé de um homem, a profissão de fé de um homem, importa muito, claro. Mas não é só isso. Como é o caráter dele, né? Como é o caráter dessa pessoa que eu estou ouvindo? O que ele faz na rede social? Como é que ele se expressa na rede social? Como é a família dele? Como é a vida dele comum, normal? Bom, aí é uma dificuldade, né, para pastores de redes sociais, porque pastores de redes sociais nós não convivemos, então é difícil, mas por isso tome muito cuidado. Mas ele mostra que trabalha não por ganância, ele mostra uma moderação, ele mostra pacificação, ele é alguém maduro na fé, maduro na doutrina, ele tem um bom nome em relação aos de fora. Eu vou começar, se Deus assim permitir, a estudar com vocês cada uma dessas qualificações a partir da próxima exposição, mas aqui eu já quero colocar para vocês, irmãos, nós temos que ser cuidadosos testando os pastores e dizendo assim, eu não vou ouvir um homem, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Que vive brigando na internet, que é destemperado, que arruma confusão. Mas ele é dessa linha teológica. Olha, meu irmão, aqui está bons testes para vocês fazerem. Não ouçam, não se congreguem no lugar, não ouçam alguém que esteja desqualificado conforme 1 Timóteo capítulo 3. Ouça aqueles que têm essas qualificações, que são irrepreensíveis, não são perfeitos, eu vou explicar quando chegarmos lá, mas que têm essas qualificações pela graça de Deus, porque se trata da sua alma. Porque, só quero encerrar agora com essa palavra, sabe? Quando eu ouço muito um homem, quando eu fico ouvindo muito uma pessoa, eu pego o jeito dessa pessoa, eu pego as crenças dela, eu pego o comportamento dela, seja por bem, seja por mal.
Por isso que é tão importante nós, acima de tudo, ouvirmos um. Quem é que nós temos que ouvir, irmãos? Jesus Cristo. E Jesus Cristo falando pelos pastores. Não a personalidade. Ah, mas ele fala tão bem. Ah, mas ele é tão carismático. Não. Jesus Cristo falando pelos pastores. É isso que nós devemos ouvir. Com a graça de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos orar. Senhor amado, nós estamos aqui nesta manhã e nós queremos, Senhor, pela sua maravilhosa graça, quando nós nos deparamos com um texto desse tão sério, Senhor, nós suplicamos pela sua maravilhosa graça que o Senhor aplique a sua palavra em nossa alma, a todos os pastores, Senhor, e a todas as ovelhas de Cristo. Nós estamos aqui, aqueles que vierem ouvir essa mensagem, que o Senhor aplique para que em Cristo Jesus todos entendam a seriedade do ministério, seja os que desejam o ministério, seja os que já são pastores, seja os membros de igreja, que todos entendam que o ministério deve ser levado como algo excelente, muito difícil e muito sério, para a glória de Deus, e não seja tratado, Senhor, entre nós com leviandade, com brincadeira. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, fortaleça aqui a nossa congregação e todas as igrejas, com pastores verdadeiros, com verdadeiros homens que ensinem a palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, vamos agora para a última parte do culto. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, tá? Provérbios, capítulo 20. Vamos fazer a leitura deste capítulo da Santa Palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 20. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra.